Este programa tem o patrocínio de Nutri. Começa mais um Viva Saúde. Fique connosco. Vamos dedicar o programa de hoje a uma doença crónica que é provocada em 85% dos casos pelo tabagismo. Dificuldade em respirar, expectoração ou tosse são os principais sintomas. Mas um diagnóstico precoce pode evitar o pior desfecho. Vamos falar da doença pulmonar obstrutiva crónica. Fica a saber mais sobre este problema com o Dr. Rui Costa, pneumologista. Bem-vindo, doutor. O que é então a doença pulmonar obstrutiva crónica? Ora, a doença pulmonar obstrutiva crónica, ou genericamente designada como DPOC, é uma doença caracterizada pela limitação do fluxo aéreo através do aparelho respiratório em resposta à agressão que o pulmão sofre de partículas nocivas, onde a mais importante é, sem dúvida, o fumo do tabaco. E que fatores é que originam esta doença? Ora, fundamentalmente o fumo de tabaco, como disse há bocadinho, 85 a 90% dos casos a causa é, sem dúvida, o fumo de tabaco, mas em pequenas outras percentagens podemos falar no tipo de agressão, como, por exemplo, a exposição a determinado tipo de fumos, como as lareiras e outros do género. E há mais fatores conhecidos? Se calhar a poluição também pode estar, se calhar não comprovada, não é um fator se calhar não comprovado, mas que também está na origem desta doença. Poderá representar sem dúvida também uma agressão. Sem dúvida são gases nocivos, são gases impróprios e nós naturalmente podemos inalar. Hoje em dia fala-se muito inclusive na poluição que pode existir mesmo dentro das habitações. Podemos falar ainda de fatores hereditários? Pois, como em todas as outras doenças, nós temos uma relação direta, digamos, entre o fumo do tabaco e as manifestações da doença, mas não existe, digamos, que sempre uma relação direta. Isto é, que há doentes que têm uma exposição bastante grande ao fumo de cigarro, com manifestações menores do que noutro grupo de doentes. Portanto, mas, de qualquer forma, existe uma relação entre o fumo do cigarro, portanto, o principal fator, e a doença. E quais são as principais manifestações desta doença? Ora, esta doença, a grande questão que se põe é, sem dúvida, o período que a doença permanece assintomática. Isto é, sabe que o hábito de fumar está mais ou menos enraizado, muito embora ultimamente se faça um grande esforço para combater isto. As pessoas fumam normalmente a partir da puberdade e por volta dos 40 anos podem começar a ter manifestações. As manifestações iniciais costumam ser ténues, como um cansaço, uma tosse, uma expectoração, e a maioria dos doentes não valoriza esse tipo de sintomas. Só quando a doença está em estadios mais avançados é que normalmente recorrem ao médico. Portanto, sem dúvida que o cansaço, a tosse e a expectoração são os sintomas chamativos. E esses sintomas são muito comuns também a outras doenças. Se calhar o diagnóstico pode não ser fácil, porque tem sintomas muito parecidos a outras doenças pulmonares, provavelmente. Absolutamente, sem dúvida nenhuma. Estou-me a lembrar agora aqui, de repente, da asma brônquica, que é uma doença que também evolui com sintomas de alguma maneira parecidos, só que nós temos uma maneira de fazer o diagnóstico diferencial, que é pelo início dos sintomas, que é pela exposição ou não exposição a partículas nocivas, e saliento sempre o fumo do tabaco, e o tipo de situações que realmente podem levar ao tipo de doenças. Mas impõe-se fazer o diagnóstico diferencial. É claro, perante um doente que tem à volta de 40 anos. Digo 40 anos porque é necessária uma exposição. Nós temos de ter uma exposição ao fumo de cigarro para depois a doença se manifestar. Perante o doente que tem uma história de uma exposição ao fumo de cigarro ou a outra partícula nociva e que tem este tipo de sintomas, o cansaço, a tosse, a expectoração, ora, nós temos que pensar obrigatoriamente na DPOC. E falou-me de cansaço. Esse cansaço pode também repercutir-se, da falta de ar, por exemplo?
Absolutamente. Portanto, é um sintoma que leva muitas vezes o doente ao médico. Aliás, é um dos principais sintomas, porque o doente tem repercussão nas suas atividades da vida diária. Isto é, ele deixa de poder exercer as atividades normais da sua vida diária. Portanto, este cansaço, essa dispneia, normalmente é evolutiva. Nós quantificamos a dispneia em graus, temos escalas, porque a doença está bastante bem caracterizada por um consenso de médicos. Portanto, regularmente se juntam e estabelecem, digamos, as balizas para o tratamento e para o diagnóstico. Portanto, a dispneia está, por assim dizer, bem clarificada por graus e nós podemos quantificar que tipo de grau é que tem. Posso dizer de uma maneira genérica se é um doente que consegue caminhar em terreno plano 100 metros ou mais, ou num grau extremo um doente que não consegue, por exemplo, fazer determinadas tarefas como seja pentear o cabelo, comer, fazer a barba, etc. E como é que descreve a evolução desta doença? Pois, há sem dúvida nenhuma uma imagem que eu acho que é uma imagem bastante feliz da DPOC, que é a imagem do iceberg. Como sabe, o iceberg, o grande bloco de gelo, tem apenas uma parte fora da água e o grosso do iceberg está, por assim dizer, submerso. Ora, a DPOC é exatamente isso. A maior parte dos doentes estão submersos, estão numa fase subclínica, não diagnosticados, e a parte de cima são uma minoria, são os doentes mais graves, digamos. Só aqueles, portanto, que já têm inúmeras manifestações é que, em princípio, são os doentes visíveis, são os doentes que procuram o médico. Mas disse há pouco que, por vezes, esta doença é sintomática. Absolutamente, lá está. São os doentes no estadio inicial. A gente designa... Há várias maneiras de classificar. Modernamente até saiu uma nova classificação, mas este consenso faz, por assim dizer, uma classificação da doença em vários estadios, de 1 a 4. Ora, os doentes que estão nos estadios iniciais, estadio 1, estadio 2, são doentes que têm muito poucos sintomas. E eles, quando se cansam, quando têm a tosse, a expectoração, não dizem que estão doentes. Dizem que têm tosse, têm expectoração, estão cansados, porque estão velhos, não é porque estão doentes. Portanto, normalmente aos 40 anos, olha, eu já tenho 40 anos, já tenho 50, estou velho, não estou doente. E muitas vezes o diagnóstico apenas é feito ou numa intercorrência, que normalmente são as infecções respiratórias, ou então nos programas de rastreio, onde se faz o exame, que já lá vamos, que é o exame diagnóstico, e aí, por assim dizer, se consegue detectar esse de doentes que estão em fase subclínica. E esta doença afeta também outros órgãos do nosso sistema, certo? Absolutamente, porque há uma relação direta entre o aparelho respiratório e o aparelho circulatório. Normalmente, estes doentes, à medida que a doença evolui, há uma afetação do coração. Portanto, há um grau, como a gente costuma dizer, de uma insuficiência cardíaca de predomínio direito. Portanto, o coração naturalmente fica afetado. Portanto, corresponde habitualmente aos estadios mais avançados. E ao acumular uma outra doença, o uso de fármacos para travar uma doença não vai impossibilitar o tratamento da outra? Bom, o tratamento está mais ou menos bem clarificado. É claro, eu não vou entrar nesse pormenor. Há determinado tipo de tratamento. Nós temos que ter algum receio quando os doentes têm patologia cardíaca já, ou se têm patologia cardíaca de base, mas de qualquer forma não. Digamos que, em princípio, o tratamento está bastante bem definido. Estou-me a lembrar nos beta-bloqueantes, é uma família de medicamentos que a gente usa e que, de alguma maneira, poderá ter alguma interferência. Esta doença pode também englobar outro tipo de doenças pulmonares, pode ser confundida com outras doenças. Pois, normalmente... Como a bronquite, por exemplo? Pois, a bronquite é um termo muito genérico. Nós pretendemos clarificar. Porque quando a gente fala em bronquite, habitualmente na gíria pode-se falar na bronquite. Há bronquite asmática, que é um termo que tende a cair em desuso, que não é correto. Correto é dizer asma brônquica. E antigamente, a DPOC, antes desta designação, nós tínhamos a tendência de dividir bronquite crónica tabágica e o enfisema do pulmão. Portanto, a DPOC engloba estas duas entidades. Portanto, normalmente não diferenciamos bronquite crónica de enfisema. Falamos em DPOC quando há realmente uma obstrução provocada naturalmente pelas substâncias nocivas ao pulmão.
Não sei se me fiz entender. Sim, sim. Se calhar pedi-lhe só para fazer essa diferença, porque se calhar lá em casa não sabem o que é um enfisema pulmonar. As pessoas já ouviram falar provavelmente de uma bronquite, já estão mais a par deste conceito. Agora, do enfisema pulmonar, se calhar não sabem para fazer esta diferença. Bom, pois em relação à bronquite crónica e ao enfisema pulmonar, como eu estava a dizer, são as duas doenças que são resultantes, por assim dizer, da agressão por partículas nocivas, tanto e falamos sempre no fumo do cigarro, só que os doentes têm enfisema do pulmão, têm características diferentes dos doentes que têm bronquite crónica. Normalmente a gente fala, os enfisematosos são doentes que normalmente são doentes magros, bastante magros, são doentes que evoluem para um grau de dificuldade respiratória muito acentuada, que se cansam muito rapidamente a pequenos esforços. Os doentes que têm a bronquite crónica são os doentes com uma característica morfológica diferente. São obesos, são doentes que têm uma característica não tanto da dispneia, mas da tosse e da expectoração. Disto até na gíria, os enfisematosos chamamos o pink puffers e os bronquíticos os blue botters. Pronto, de maneira que hoje em dia tende a diferenciar-se pouco. Portanto, são os dois englobados na designação de DPOC. São os dois DPOCs. Muito bem, vamos agora só fazer um breve intervalo para mostrar a quem está lá em casa algumas informações sobre esta doença pulmonar. Fique desse lado. A doença pulmonar obstrutiva crónica, mais conhecida por DPOC, interfere com a respiração normal e é mais do que a simples tosse do fumador. Estima-se que no início do século esta doença afetava 64 milhões de pessoas em todo o mundo. Quando falamos na DPOC, falamos inevitavelmente em fumadores ou fumadores passivos. Aliás, o tabaco está na origem de muitas outras doenças. Afeta mais os homens do que as mulheres, precisamente por serem os maiores consumidores. Em África, a prevalência do consumo desta substância é cada vez mais elevada. Vejamos os números: entre 8% a 43% no sexo masculino e de 5% a 30% no sexo feminino. O rápido crescimento da população na África subsaariana não só está a tornar o mercado mais acessível, como está a levar a um aumento do poder de compra dos consumidores africanos. Anualmente, morrem cerca de 3 milhões de pessoas, o que equivale a 5% do total de mortes em todo o mundo. E prevê-se que nos próximos 10 anos este número aumente em 30% se não houverem intervenções urgentes no sentido de reduzir os riscos, particularmente à exposição do fumo do tabaco. Espero que esteja mais esclarecido. Já visitou o nosso Facebook? Se tem dúvidas ou questões para nos colocar, deixe no nosso mural. Faça como a Nereida Rios, que não hesitou e nos colocou a seguinte questão: quais as principais consequências da doença pulmonar obstrutiva crónica? Doutor? Bom, como temos estado a dizer, naturalmente a repercussão sobre as atividades da vida diária. Os doentes com a DPOC naturalmente vão evoluindo no tempo. É uma doença que é normalmente irreversível, isto é, a limitação faz de uma maneira progressiva e vai-se repercutir naturalmente na capacidade para desempenhar as suas atividades. Portanto, a limitação para as suas atividades físicas, que podemos considerar de maneira evolutiva, e como disse há bocado, depois de grandes esforços até os pequeninos esforços, e o grande temor que são as grandes infecções intercorrentes. Normalmente esses doentes têm uma maior suscetibilidade a infecções que fazem com que esse agravamento se torne muito mais pronunciado. E depois há uma série de complicações, porque a doença leva a uma degradação do estado geral. Há mesmo uma espiral da degradação, com uma desnutrição, ou com um quadro depressivo, para além das complicações, como falamos há bocadinho, as complicações cardíacas, que é o caso da insuficiência cardíaca e do corpo pulmonar. Há algum exame que possa ser feito para diagnosticar esta doença? Ora, o exame mandatório para o diagnóstico da doença é a espirometria, que é um exame que consiste na avaliação dos volumes pulmonares. Como é que isto é feito? Com um aparelho portátil, o doente tem um bocal que leva à boca e executa determinado tipo de manobras pedidas pelo técnico ou pelo médico e permite, por assim, avaliar o grau de obstrução que existe nos seus volumes respiratórios. E é um exame de fácil acesso? Devia ser. Infelizmente não é tão divulgado. E daí a grande questão em relação ao diagnóstico da doença, mas é um exame que posso dizer que não é complicado de se fazer, é um exame não invasivo e que deveria estar, sei lá, para a pneumologia da mesma maneira como está, por exemplo, o eletrocardiograma para a cardiologia. E diga-me,
o que é que podemos fazer para prevenir esta doença? Sobretudo a sensibilização da população. Portanto, a população deve ser sensibilizada de que o cigarro hoje em dia corresponde ou representa um flagelo que provoca uma agressão ao aparelho respiratório, que a doença está diretamente relacionada com o hábito de fumar e todas as campanhas que têm sido feitas e que nunca serão por demais. E depois, como eu estava há bocado a dizer, a questão dos doentes estão numa fase subclínica, os doentes que têm o hábito de fumar, que têm alguma limitação, que têm algum cansaço e que nunca se preocuparam porque convivem. Os doentes normalmente adaptam-se a essa dificuldade respiratória e vão vivendo. Portanto, este tipo de doentes deviam ser submetidos a este exame, que era a espirometria, para assim dizer, avaliar precocemente o seu grau de obstrução e poder prevenir e tratar precocemente a doença. Mas também há casos não associados ao tabagismo. Como nós dissemos, a tal percentagem pequena, cerca de 10%, associados eventualmente a outro grupo de pneumopoluentes. Claro. E, diga-me, as pessoas conseguem ter uma vida minimamente saudável? Mesmo com essa... Se, por exemplo, fizerem o programa de reabilitação, como disse, conseguem no seu dia-a-dia ganhar depois uma nova independência? Bom, direi que não. Numa fase inicial, sim, uma fase inicial da doença, quando as manifestações são ténues, sim senhora, num estadio 1, sim. Agora, num estadio avançado, digamos um estadio 4, onde há uma grande limitação, onde há necessidade de fazer oxigênio, necessidade de fazer o tipo terapêutica, como seja uma ventilação, aí não, é complicado. Normalmente são doentes que estão confinados ao leito, são doentes que estão confinados ao hospital com uma séria limitação. Aí é muito complicado. Claro, mas em casos, há casos em que poderá haver sequelas. E como é que essas sequelas poderão ser, não se diz readaptadas, mas como é que poderão ser colmatadas? Não entendo quando me diz sequelas. Quando eu digo isto é porque há consequências desta mesma doença. E como é que essas consequências podem ser mais atenuadas? Cumprindo corretamente os programas terapêuticos, mas o que eu lhe quero transmitir é que a doença é evolutiva e quando a doença chega a determinados estadios, quando há necessidade, por exemplo, de uma terapêutica com oxigênio, com ventilação, com uma reabilitação frequente, aí é muito complicado fazer-se, por assim dizer, um retrocesso nos sintomas, porque a doença é evolutiva. Portanto, daí a necessidade, e insisto, a necessidade no diagnóstico precoce e no tratamento precoce. E diga-me, esse tratamento de reabilitação consiste em quê? Esse tratamento de reabilitação é físico, certo? Exatamente. Então, é o que eu estava a designar pela cinesioterapia respiratória. São programas que são feitos com a ajuda de médicos fisiatras e de técnicos de fisioterapia, onde o doente faz determinado tipo de manobras respiratórias, onde trabalha corretamente os músculos respiratórios, com programas de poupança de energia, reabilitação motora, etc., no sentido de tentar melhorar, por assim dizer, a sua respiração. Cerca de 64 milhões de pessoas morrem a nível mundial, morrem por causa desta doença. O que é que se pode fazer no futuro para que estes números possam vir a diminuir? Sem dúvida nenhuma, a sensibilização e a prevenção. Sem dúvida nenhuma, como eu tenho estado a dizer, é que quando a doença está estabelecida, quando a doença já está em estadios avançados, a taxa de mortalidade é bastante elevada. Agora, a prevenção, lá está, as campanhas contra o fumo de cigarro, a sensibilização e o tratamento precoce, naturalmente. Diagnosticar precocemente, tratar precocemente, cumprindo corretamente os programas estabelecidos. E existe alguma idade específica onde esta doença possa aparecer ou também se há alguma predominância no género, mais no feminino ou no masculino? A idade, fala-se na idade dos 40 anos. Portanto, nós temos que dar um tempo de exposição entre o início dos hábitos tabágicos até a manifestação. E, normalmente, a idade que a gente tem é a idade dos 40 anos. Portanto, que já representa, por assim dizer, uma idade onde há uma carga tabágica considerável. E aí começam as manifestações, sem dúvida nenhuma. Em relação à prevalência entre o sexo masculino e feminino, é mais prevalente no sexo masculino, até por motivos óbvios, não é? O hábito de fumar é mais frequente nos homens, muito embora as mulheres também fumem bastante. Sim, prevê-se que cada vez mais as mulheres fumem mais e provavelmente, se calhar, a doença vai também equiparar-se também no
os mesmos valores no género feminino, pelo menos é o que não os sei indicam. se vamos chegar ao mesmo número, mas também existe, sem dúvida nenhuma, na mulher, sem dúvida, também relacionada com a exposição ao fumo de cigarro. Claro. E diga-me, os fumadores, como se diz, os passivos, também têm aqui uma percentagem nesta doença? Pois, ultimamente, tem-se dado muita importância ao tabagismo passivo. E daí todas as campanhas no sentido de não se fumar em sítios públicos para evitar justamente este tipo de efeito. Ora, existem já alguns estudos que se fala nos efeitos do tabagismo passivo. A meu ver, não terá assim uma importância tão grande, mas sem dúvida nenhuma que é importante pensar. A gente, quando fala nos locais públicos, esquecemos muitas vezes, por exemplo, da questão dos automóveis. Os automóveis onde se fuma, que são espaços mais pequenos, e as pessoas estão num automóvel de um fumador, estão bastante expostos, sem dúvida nenhuma, ao fumo de cigarro, para além de outros locais de trabalho, etc., onde também poderão, sem dúvida nenhuma, estar sob estes efeitos. Sabe-se em África digamos, se esta doença é conhecida, se é normalmente conhecida pelas pessoas? O hábito de fumar também existe em África e sempre existiu e continuará a existir. Agora, não tenho números sobre a doença, sobre a incidência da doença, mas com certeza que também haverá DPOC em África. E diga-me, há pouco falou-me da questão de algumas leis onde não é permitido fumar em alguns estabelecimentos. Não sabe se há estudos, pelo menos recentes, que possam já falar de uma diminuição de doenças pulmonares que estejam relacionadas com estas mesmas medidas? Eu acho que ainda é precoce. É muito recente este tipo de lei e esta implementação, que eu acho que foi muito bem aceita. Eu acho que ainda é precoce nós termos resultados. Pensar que, a partir da altura em que foi implementada a lei, que tenha havido uma diminuição, por assim dizer, da incidência da doença, acho que é precoce. Como sabe, nós temos que ter um tempo de exposição bastante prolongado. Por isso é que a gente começa a falar na doença, nas manifestações à volta dos 40 anos. Portanto, ainda é precoce. Não tenho conhecimento de nenhum estudo que fale numa diminuição da incidência a partir da implementação da lei e destas medidas que têm estado a ser implementadas de uma maneira geral. Nunca se coloca neste tipo de doença a questão de um transplante? Não é caso para isso, ou é? Não diretamente. Provavelmente num caso ou outro particular, em alguns casos extremos de enfisema, mas não. Os doentes sujeitos a transplante são doentes que são triados muito rigorosamente. O perfil é muito bem estabelecido, os critérios de inclusão são muito bem estabelecidos e, do modo geral, não são doentes candidatos, por assim dizer, a transplante, pelo menos a priori. Não sei se quer deixar alguma mensagem para os nossos espectadores lá em casa? A mensagem que eu tenho que deixar absolutamente é em relação à utilização do fumo do cigarro. Tabaco. Sem dúvida nenhuma que é importante nós continuarmos a insistir na necessidade de se deixar de fumar, no conhecimento da doença e, sobretudo, nos malefícios que o cigarro pode levar. Muito obrigada, doutor. Ora, eu que agradeço. Obrigada. Boa tarde. Por que é que não aproveita o final do Viva Saúde para rever no YouTube os programas que mais lhe interessam? Tire todas as dúvidas. E agora, retenha o mais importante de hoje. Fique com o Tome Nota. A doença pulmonar obstrutiva crónica é caracterizada pela limitação do fluxo de ar no aparelho respiratório, na sequência de agressões pulmonares. Pode ser assintomática e surge na fase adulta, por volta dos 40 anos. As principais causas são o fumo do tabaco ou poluição e os sintomas, a tosse, expectoração, cansaço e dispneia, ou seja, a falta de ar. Esta é uma doença evolutiva e, por isso, afeta as tarefas diárias, o aparelho circulatório e pode causar insuficiência cardíaca. Estes doentes estão inevitavelmente mais predispostos a infecções. O diagnóstico é efetuado através de uma espirometria, um exame não invasivo efetuado por via oral. Permite ver, assim, o grau de obstrução do doente. O tratamento assenta na utilização de fármacos ou programas de reabilitação respiratória, onde o doente aprende a readquirir a capacidade de respirar.
É uma terapia multidisciplinar, tendo ainda apoio nutricional e psicológico. Previna-se, evite o fumo do tabaco e consulte sempre um especialista. O Viva Saúde está sempre consigo. Visite o nosso blog, onde temos diversas informações sobre temas, convidados e muito mais. Mantenha-se informado. E agora fique com o conselho que temos para si. Cuide da sua saúde, viva bem, viva saúde. Olá, sou Edil Liberal, sou modelo. Durmo 8 horas por dia, seu corpo agradece.